Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro pelo placar de 2-1. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise, a tática, minha análise técnica e também os dados e números deste duelo lá no Estádio da Cidadania. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like, maneira de você dizer para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e fique muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. O WhatsApp é o 99402 7562. Volta Redonda 2, Vila Nova 1, jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir os principais números da partida. Posse de bola 43% para a equipe da casa, 57% para o Vila Nova. Finalizações 17 do Volta Redonda, sendo 5 no gol. 12 do Vila Nova, sendo 3 no gol. Precisão nos passes, 84% do Volta Redonda, 84% também da equipe do Vila Nova. Cruzamentos, o Volta Redonda cruzou 15, 4 corretos, Vila Nova cruzou 22, 3 corretos. Lançamentos, 49 do Volta Redonda, 55 do Vila Nova. Desarmes, 12 da equipe carioca, 10 do time goiano. E escanteio, 4 para os donos da casa, 6 para a equipe colorada. Agora vamos conferir o time, a formação que o técnico Luizinho Lopes utilizou durante toda a partida. Goleiro House no gol, Elias na lateral direita, o Alisson Maia, o Everton, Formiga, João Vieira, Arilson substituído pelo Igor Henrique, Dodô que deu lugar a Poveda que fez o gol do Vila, Guilherme, o Gustavo Pajé trocado pelo Guilherme Parede, Todinho substituído pelo Vinícius Paiva, que voltou ao time do Vila depois de um tempão, e o Bruno Xavier substituído pelo André Luiz. Essa formação do técnico Luizinho Lopes ao longo dos 90 minutos mais acréscimos de jogo. Agora vamos falar da partida em si. Durante a semana, por vários momentos, inclusive aqui no F62 Notícias, no F62 Debates, eu cobrei muito, não na condição de cobrar o Vila como alguém que tem autoridade sobre o Vila, mas como alguém que quer ver o bem do Vila Nova dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que era uma questão do Vila se mostrar incomodado com o resultado, com o 0-0, porque eu citava que o 0-0 era um resultado ruim para o Vila, pois não levaria o Vila a lugar algum. Cobrei que o Vila tivesse uma postura, uma coragem, mas ficou só na cobrança. O Vila não demonstrou essa coragem, não demonstrou essa disposição, não demonstrou essa insatisfação com o empate. Pelo contrário, o Vila estava muito cômodo quando o jogo estava 0-0 e isso é algo que eu acho que falta a esse time do Vila, sabe? A instituição Vila Nova. Você não sobe para a Série A com esse tipo de postura. Jogos como este diante do Volta Redonda você tem que vencer, porque se você não vence, outros vencem, e aí esses outros é que vão lá na frente, eles sobem para a Série A e o Vila fica mais uma vez. Então são lições que o Vila precisa tirar. O campeonato ainda não acabou, chegou à metade agora. São lições que o Vila precisa tirar para o retorno. Esse tipo de postura, essa postura passiva, essa postura que não agride, não se arrisca, uma postura de que o empate sempre está bom, e isso é ruim, porque o empate é uma semi-derrota dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Volta Redonda quis muito mais vencer o jogo do que o Vila. Quando o jogo estava 0-0, apesar de não ser criativo, mas era o Volta Redonda quem se demonstrava inconformado com esse placar, quem se arriscava um pouco mais, quem ficava rondando a área do Vila Nova.
O Vila criou uma única jogada lúcida no primeiro tempo, numa triangulação pelo lado direito, que o João Vieira até apareceu como surpresa na área e bateu na rede pelo lado de fora. O Vila até, quando tinha algum tipo de jogada que se desenhava positiva, era justamente por esse lado direito. Mas a equipe do Volta Redonda era muito mais presente no campo ofensivo, finalizava várias vezes contra o gol do goleiro House, até que o gol saiu. Acabou que foi um lance ali de um certo bate-rebate, mas o atacante, né, ele lê o Ítalo, né, ele lê a jogada com muita inteligência, né? Ele percebeu o lance antes do Everton. Ele apostou que a bola sobraria ali antes do Everton. Aí quando o Everton tenta arrancar para evitar a finalização, já é tarde e ele faz o gol da equipe do Volta Redonda, que mesmo vencendo por 1-0 ainda seguiu tendo mais presença ofensiva no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí o Vila com duas modificações, né? Ele trocou os dois ponteiros, tirou o Pajé e o Bruno Xavier, colocando o André Luiz e o Parede. André Luiz pelo lado direito, Parede pelo lado esquerdo, e manteve o Todinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E um Vila que demonstrava uma disposição maior de buscar o empate, mas não conseguia criar situações que incomodassem a defesa da equipe do Volta Redonda. E dessa forma, num contra-ataque, você tem que matar um contra-ataque daquilo. Você não pode deixar o jogador arrastar a bola por metade do campo até achar alguém para ele fazer um passe, como foi o lance do segundo gol. Alguém tem que chegar no cara e matar. Toma o cartão amarelo? Toma. Mas o Real Madrid mata esse tipo de jogada. O Chelsea mata esse tipo de jogada. O PSG, que tem uma marcação, estou falando de times aqui, ó, altamente técnicos. Eles matam esse tipo de jogada e o Vila não matou, né? Um lance como aquele você tem que interromper ele, mesmo que custe um cartão amarelo a alguém. Mas o Vila não interrompeu e aí o Volta Redonda fez 2-0 e praticamente matou o jogo ali, né? O jogo ficou na mão da equipe do Volta Redonda. Nos minutos finais, o técnico do Volta Redonda fez o que 90 e tantos por cento dos técnicos brasileiros fazem, que é chamar o adversário para cima, né? Vai tirando atacante, colocando defensores, chama o adversário para cima, vai defender apenas a sua área, e o Vila acabou chegando ao gol do Poveda que entrou no lugar do Dodô. Inclusive o VAR demorou demais para rever o lance, né? Não precisava daquele tempo todo. Na hora que veio o primeiro replay, eu já vi que a bola tinha pegado na mão do zagueiro e não na mão do Poveda. Depois checou ali o impedimento, o árbitro foi lá no VAR, pelo menos não errou, né? O ruim é se você demora ali 4, 5 minutos e ainda erra. Só que a questão é que ele demorou 4 minutos e depois ele não acrescentou isso no tempo final, né? Porque só o lance do VAR ficaram 4 minutos parados. Então dava para ele dar um acréscimo um pouco maior, e ele que deu 7 minutos de acréscimo no segundo tempo. E o Vila ficou chuveirando bola, né, no restante. Lance assim com algum perigo, uma finalização de fora da área do Parede, que nem foi um lance de perigo, mas a ideia, né, poderia ser. Então foi um Vila que para mim perdeu muito pela sua conduta dentro do jogo, sabe? O Vila optou por esperar o Volta Redonda errar, ao invés de tentar forçar o Volta Redonda ao erro. E aí o Volta Redonda acabou se aproveitando de uma jogada que até levou sorte no lance, né, e fez 1-0, e dessa forma a equipe do Vila não conseguiu buscar o resultado. Tem derrotas ruins, essa foi péssima, essa foi além de ruim, foi realmente um péssimo resultado lá no Rio de Janeiro, essa derrota para o Volta Redonda, porque é o tipo de jogo que você não pode perder. Sobre a questão do Luizinho, esse time a gente até trouxe, né, ele no pré-jogo, que a escalação do Vila seria essa, como foi. Eu até mandei essa pergunta para o Luizinho, eu estou gravando esse vídeo antes do Luizinho responder, né, para a coletiva eu mandei essa pergunta para o Luizinho, depois a gente publica ela aqui no canal e você, torcedor colorado, pode acompanhar. Mas ele tinha um centroavante no banco de reservas, que era o Poveda. Foi a terceira opção dele para ser centroavante do time. Ele começa com o Todinho, que não foi bem, praticamente nem participou do jogo. Quando ele faz as substituições, o André Luiz vai jogar de centroavante, quando ele coloca o Vinícius Paiva no jogo, para depois, já ali aos 30 minutos do segundo tempo, praticamente, ele colocar o Poveda no jogo, que é o único centroavante
que ele tem. E o Vila jogando bola na área o tempo inteiro. O tempo inteiro o Vila jogando bola na área, sem ter lá um centroavante. Então eu não sei qual é a situação do Luizinho com o Poveda, mas tem situações que não adianta você tentar gambiarra, sabe? Põe o cara da posição lá, que ele resolve para você. Lógico, não tem centroavante nenhum na Série B que resolve todos os jogos. Não é só o Poveda, nenhum resolve todos os jogos. Mas pode ver que com o Poveda lá, o Vila passou a ter muito mais presença de área, inclusive o gol. Então são situações que eu acho que a comissão técnica do Vila precisa rever. Pede um centroavante, um outro, né, para você ter realmente um referencial. Porque o Todinho, eu até gosto do Todinho, mas jogando com 2 atacantes. Não ele sendo o referencial, mas você jogando com 2 atacantes. O André Luiz, eu nunca gostei do André Luiz jogando centroavante, nem quando ele fazia essa função lá no Atlético. Então, e acho que no Vila também acrescentou muito pouco jogando nessa posição. Então, para mim, o Luizinho cometeu esse erro de segurar demais o Poveda. Se ele não quisesse colocar de titular, mas então que na primeira substituição o Poveda já entrasse. Mas o Poveda foi ocupar, ele foi o terceiro centroavante do Vila dentro do jogo. Primeiro o Todinho, depois o André, depois o Poveda. E a outra situação, essa situação da postura do time dentro de campo, sabe? Eu preciso, e acho que o torcedor do Vila também aguarda isso, ver um Vila mais audacioso, sabe? Mais ousado nesse tipo de jogo, porque se você não for ousado contra o vice-lanterna da competição, você vai ser ousado em que momento do campeonato? Não dá para você jogar em cima da segurança o tempo inteiro, porque empate não vai levar o Vila para a Série A. Tenho certeza disso, não vai levar. Pode até ser que lá na frente um empate ou outro ajude a chegar, mas empatando você não constrói grande campanha dentro do campeonato. E tem adversário que não dá para você esperar ele errar. Se você pega um time do G4 fora de casa, tudo bem, você espera ele errar. Agora contra uma equipe que está lá embaixo, tinha tomado de 4 na última rodada, pressiona o time, tenta fazer o adversário errar, mas o Vila optou por essa estratégia, que eu pedi, né, que não tivesse durante toda a semana, mas acabou tendo, e acho que ela colaborou muito para essa derrota do Vila. Jogadores dentro do jogo, o House, né, não teve culpa no gol, no primeiro a bola ainda bate nele, né, então, talvez ele pudesse ter sido um pouquinho mais ágil ali, mas não foi um frango, uma falha, o jogador finalizou de muito perto dele. O Elias não tem conseguido ser aquele atacante que ele foi na temporada passada, né? No primeiro tempo até chegou 1 ou 2 vezes ali, mas depois sumiu. A defesa do Vila hoje achei que não teve um bom comportamento, os 2 zagueiros, tomando desvantagem em algumas jogadas. Os laterais do Vila tomando muitas bolas nas costas, inclusive naquelas bolas cruzadas. O Formiga, o Elias. O Formiga no segundo tempo foram pelo menos 2 jogadas assim que ele estava marcando muito distante, muito fechado, e aí o jogador recebia livre. O João Vieira, gostei dele no primeiro tempo, achei que foi um cara que saiu um pouco mais para o jogo. O Arilson muito discreto, muito apagado. Dodô também não fez uma grande partida. O Pajé no primeiro tempo até que tentou, mas sem muito sucesso. Todinho não foi bem no jogo. O Bruno Xavier apagadíssimo, praticamente não pegou na bola. Os jogadores que entraram, o Parede até que tentou as finalizações, que é uma característica dele, né, mas não conseguiu pegar bem na bola. O André Luiz pouco acrescentou, o Poveda fez o gol, claro que isso acaba sendo importante. O Igor Henrique até gostei da participação dele, né, ele distribuiu bem o jogo ali na reta final, não foi brilhante, mas foi participativo. Essas aí as entradas na equipe do Vila Nova nessa... Faltou né? Faltou aí o Vinícius Paiva, né? Que entrou no lugar do Todinho. O Vinícius Paiva também com pouca participação ali na reta final. De um modo geral, o Vila teve uma partida fraca. Somente no finalzinho do jogo ali mesmo que o Vila conseguiu criar algumas dificuldades para a defesa do Volta Redonda. Mas de um modo geral, o Vila teve uma partida fraca e para mim uma derrota merecida lá na cidade de Volta Redonda. Mas você, torcedor colorado, pode discordar de mim, fique à vontade. Se você concordar, também fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e por
por essa relação de amizade que a gente tem aqui no Futebol 62, entre quem está produzindo e quem está recebendo o conteúdo. Até a nossa próxima oportunidade.